Bom dia. É preciso entender o que vem ocorrendo neste momento de nossa história, no Brasil e no mundo, principalmente a partir das eleições de 2018 aqui no Brasil e o novo governo aqui em 2019, o de Bolsonaro. A partir de então, o ódio se instalou em todos os lugares. É preciso refletir sobre isso e vamos refletir o porquê disso ter ocorrido. O ódio se instalou principalmente a partir do governo do PT, Dilma e Lula, por fazer as pessoas entenderem que o grande mal que estava ocorrendo no Brasil era a corrupção. Então, a partir de então, as pessoas começaram a sentir muito ódio por todas essas situações, querendo diminuir ou acabar com a corrupção, como se o governo PT estivesse aumentado muito, uma coisa que já vem ocorrendo desde o descobrimento do Brasil. E isso acontece não só no Brasil, como também no mundo. Com toda essa situação de preocupação com a corrupção e as pessoas, os eleitores quererem mudanças, melhoria para o Brasil e para todos, achavam então que derrubando o PT, que estava no poder há muitos anos, resolveria essa questão. Então, a partir da eleição de 2018, houve muita politização, que permanece até hoje, cada vez mais radical. Ou seja, as pessoas passaram a confrontar entre si, entre as pessoas comuns, pessoas amigas, pessoas que a gente muito amamos e que convivem com a gente, ou começou a surgir essa grande politização. E com essa politização emergiu esse ódio, o ódio do contrário. Ou seja, eu penso de uma forma, você pensa contrário, então eu tenho raiva disso, eu tenho ódio porque você não pensa como eu, você está errado, eu estou certo. Assim como o outro lado pensa da mesma forma. É essa que é a grande politização que emergiu fortemente após a eleição e principalmente depois do governo ter assumido, o governo Bolsonaro. E as pessoas passaram a se utilizar muito da mídia, de fake news, de muita mentira, principalmente das pessoas da direita, para convencer que o grande mal que estava no poder do governo PT, governo muito corrupto, essa imagem foi sendo transmitida e passou a jogar uma pessoa contra a outra. Cada um foi emergindo os seus sentimentos mais íntimos e a tentativa de convencimento dos candidatos para com os eleitores e de eleitores para com os outros eleitores, cada um defendendo a sua tese. E muitos que eram da esquerda, que defendiam o Lula, o PT, antes das eleições deles, que eles foram eleitos, passaram a trabalhar contra. Então essa politização se tornou muito forte, que as pessoas pararam de usar a razão e pondo na frente a emoção e passaram a se envolver nessa discussão que se tornou muito radical em todo o Brasil. E aí as pessoas passaram a se alimentar dessas notícias, se verdadeiras ou falsas, ninguém já sabia mais o que era falso, o que era verdadeiro, passou a alimentar aquela angústia, aquela ânsia de combater a corrupção. Então passaram a seguir irracionalmente essas notícias, tanto da mídia quanto das pessoas mesmos que foram defendendo governos que estavam na direita sendo candidatos, e com toda esse envolvimento,
uma saída que foi encontrada por muitos e que depois com a eleição foram se arrependendo, era de pegar um candidato mais forte, aquele, não importava quem, aquele que poderia derrubar os corruptos que estavam no poder, porque é como se eles fossem donos da corrupção, e não, os criadores da corrupção, não. Isso já vem acontecendo muito tempo. E, inclusive, a direita e a esquerda, todos praticamente se envolveram em corrupção. Então, as notícias que a gente via era para combater a corrupção, para combater a roubalheira, para combater a má administração. E todo mundo foi se envolvendo, esquecendo de se raciocinar, de se intelectualizar, de pensar, e foram envolvidos pelas emoções, pensando que estava fazendo o bem, o certo, que era encontrar um candidato que derrubasse o atual governo, que tinha passado os governos do PT. Entendeu? E aí, em todo esse envolvimento, o que aconteceu? Venceu o presidente Bolsonaro. E venceram senadores, venceram os deputados federais e estaduais que defendiam muito aquela propaganda que depois a gente veio perceber que era enganosa, que ia defender a população, que ia defender a nação brasileira, defender os trabalhadores, defender os nossos direitos. E tudo isso, quando o governo Bolsonaro assumiu, e a Câmara e o Senado, e os que foram eleitos, a gente percebeu o grande erro que a gente cometeu, porque tudo o que eles vinham pregando começaram a fazer totalmente contrário. E a gente viu que a gente escolheu sem pensar, sem raciocinar, votar em pessoas que prometiam uma coisa e agora no governo, quando iniciou o governo, passaram a agir de forma diferente. E aí, quando o governo assumiu, muita gente otimista, torcendo pelo governo e pensando, passando uma falsa ideia de que tudo melhoraria, que tudo mudaria. E aí as mudanças houve, mas muitas mudanças pioraram. Então aí veio toda essa ânsia, porque aí a politização se tornou mais agressiva ainda. Por quê? Porque as pessoas que são radicalmente da direita e que não querem perceber outros vieses, passaram a defender radicalmente o governo Bolsonaro, passando por cima de todas as besteiras, os erros que ele andou cometendo desde o início do seu governo. E as pessoas que votaram, que até no passado defendia a esquerda, defendia o PT, Lula, que ficaram muito, assim, sentiram-se traídos por eles e votaram no Bolsonaro e achando que ia ter mudança e melhoria, caíram na real. Aí passou a usar a razão e perceber a grande besteira que foi feita em eleger um governo sem a gente conhecer realmente quais eram as suas ideias reais mesmo. E já no início do governo a gente já começou a perceber as atitudes que eram contrárias ao que foi pregado na eleição. Quando houve muitas notícias na mídia, muita gente passando informações sem ver a fonte, e muita coisa era mentira, outras verdade. Mas no início do governo a gente já percebeu a grande besteira, que era um governo radical para defender o neoliberalismo, e aí as pessoas com menores condições econômicas passaram a temer pelo seu futuro. E aí, quando o governo Bolsonaro assumiu e que foram já nomeando os ministros, os secretários, os cargos de confiança, cargos muito importantes, a gente percebeu quais eram os critérios que eram utilizados para nomear os seus auxiliares. E muitas vezes a gente percebeu que os que assumiram e que foram nomeados, que assumiram os cargos, eram praticamente totalmente contra o que deveria ser indicado, o que deveria ser característica de um ministro, por exemplo, que defenderia aquela pasta. E podemos analisar isso observando por esse viés, o viés do ódio,
Por exemplo, o ministro da Educação, o primeiro ministro da Educação que foi nomeado e que assumiu, qual que era a característica dele, que o Bolsonaro acabou indicando? O ódio pela educação, o ódio pelos intelectuais, o ódio pelos professores, o ódio pelos pesquisadores, porque tudo que ele falava, tudo que ele agia, tanto do governo Bolsonaro quanto do ministro da Educação, era essa a maior característica. Ou seja, você tem ódio dos professores, dos intelectuais, dos pesquisadores, você é o ministro da Educação. O ministro do Meio Ambiente é a mesma coisa. Foi escolher justamente um cara que já comprovava que não gosta do meio ambiente, que agride o meio ambiente. Inclusive, ele é processado por crimes ambientais. Ou seja, como que se colocam? Entre milhões de brasileiros, colocar um cara que tem ódio do meio ambiente, que vai contra o meio ambiente, não defende o meio ambiente, ou pelo contrário, ele é um criminoso do meio ambiente. Então, o ódio pelo meio ambiente é a característica principal que foi nomeado o ministro do meio ambiente. Ministro da Cultura, é a mesma coisa. Quem que é o ministro da Cultura? É o ministro que tem ódio dos atores, das atrizes, dos artistas. Ou seja, é totalmente contrário ao que deveria ser a característica principal da pessoa para assumir um cargo naquela pasta. E esse ódio é disseminado por todos os cantos e recantos do Brasil. Pessoas que moram na mesma casa, casais, irmãos, colegas de trabalho, amigos, pessoas na mídia, no Facebook, no WhatsApp, todos trabalhando com este ódio. Tipo uma coisa incutida dentro, como se tivesse submergido alguma coisa que estava oculta em cada pessoa. É como se a gente tivesse uma máscara. Porque normalmente o ser humano tem muito isso de utilizar de diversas personalidades. A pessoa dentro de casa é uma coisa e quando ela sai na rua ela tira a máscara, põe no portão e sai para a rua. Quando ela volta ela põe de novo a máscara, tira a máscara e mostra quem ela é. Entendeu? Então é isso que acontece. Quando houve toda essa politização, é como se as pessoas não usassem mais essa máscara, tanto na mídia quanto na rua, no contato interpessoal das pessoas dentro de casa. As pessoas passaram a demonstrar o que realmente estava no seu íntimo. Essa politização demonstrou. E esse ódio pelas pessoas que não pensam como elas pensam, isso serve para todos nós, porque muitos foram movidos pelo ódio da corrupção, pelo ódio do PT, e é lógico, a gente agindo dessa forma, pela emoção, a gente não vai fazer coisa certa, com certeza. Somente a razão que pode nos levar aos bons caminhos, entendeu? E aí a gente vê acontecer isso em todos os lugares, inclusive os líderes das religiões, os evangélicos, os católicos e outras religiões, pregando o preconceito contra as pessoas que não pensam iguais que a gente pensa. Pessoas que defendem o governo, pessoas que são contrárias ao governo. Então virou uma guerra, um embate, umas pessoas contra as outras. E principalmente dentro das religiões não deveria ocorrer esse tipo de comportamento, principalmente os líderes religiosos. Pregar o ódio para quem não pensa como eles pensam. E outra é não perceber, não ter a sensibilidade de que o ódio está sendo disseminado e está direcionando as pessoas por caminhos errados. Porque as religiões, que são as cristãs, a principal religião aqui no Brasil, quase que a totalidade são cristãs, estão tomando um caminho errado, um caminho tortuoso. Porque se são cristãs, não tem que seguir os ensinamentos de Jesus, e Jesus ensinou de alguma forma a gente jogar uma pessoa contra outra, uma religião contra outra. Jesus mostrou a lei do amor, que é a principal, que rege todas as outras leis, que é a principal, que é a lei do amor. E esse foi o principal objetivo da vida de Jesus, para nos ensinar a lei do amor, que rege todas as outras leis. E se ela não estiver no comando, tudo vai se perdendo. Então a religião, em vez de disseminar o amor, espalhar o amor por todas as pessoas, fazem jogar uma pessoa contra a outra porque não está se defendendo o governo, que está fazendo um monte de coisa errada. E não se percebe
esse sentimento dentro do coração das pessoas e na atitude, nos pensamentos, nas palavras, nos que as pessoas falam e escrevem e publicam. Deveria trabalhar totalmente contrário da forma que estão fazendo, entendeu? Então esse ódio que se espalha por todos os lugares do Brasil, por conta dessa politização e feita de maneira errada, não é feita de maneira racional, está nos levando a nos perdermos nos relacionamentos pessoais, nas vidas profissionais, porque a gente está vendo o ódio disseminado por todos os lados. Por exemplo, as leis que estão sendo aprovadas é o ódio pelo pobre, pelo trabalhador, pelo aposentado, entendeu? Todas as reformas que está havendo é contra o povo e protegendo os mais ricos, os poderosos que estão no comando e que pisoteiam os brasileiros com o seu poder econômico. Então, este ódio do governo para com as grandes massas está sendo repercutido por todo o Brasil e as pessoas, a grande maioria delas, ainda está seguindo este comportamento errado. Então a gente tem que refletir sobre isso. Este vídeo que eu estou agora fazendo é sobre isso, para a gente modificar as nossas atitudes, nossos pensamentos, utilizar da nossa razão, para que possamos nos equilibrar e ver o que podemos fazer para melhorar essa situação que não está legal. Muita coisa ruim está acontecendo para com os trabalhadores, para com os aposentados, para com o meio ambiente, para com a parte econômica, para com a educação, para com a saúde, e aí vem mais reformas e mais mudanças pela frente. E a coisa vai chegar num ponto insuportável, não vai ser agora, vai ser no futuro, mas só que aí vai ser muito tarde quando a gente perceber isso. A gente vai deixar chegar num ponto em que vai acontecer, igual está acontecendo nesse país aqui da América Latina, aqui, da América do Sul, as revoltas, o quebra-quebra, não, a gente tem que trabalhar a razão, vamos conversar, vamos nos entender melhor, vamos pôr à frente a lei de Jesus, a lei do amor, que ele tanto nos ensinou, que faz 2000 anos e a gente ainda não aprendeu esses ensinamentos dele. Então vamos discutir sobre isso, é esse o objetivo deste vídeo. E estas ideias que eu estou aqui transmitindo a todos, para quê? Para tentar fazer a minha parte que está no meu alcance para melhorar o mundo, um mundo melhor. E muitas das ideias que eu estou transmitindo tem também a ver com os estudos nos vídeos do canal do filósofo Paulo Girardelli. Quem tiver possibilidade de ver, é só clicar ali digitar na busca do YouTube que a gente vai encontrar os grandes ensinamentos desse filósofo que eu estou aprendendo muito com ele. Então vamos refletir sobre esta situação. Não sei se todos, é lógico que todos não vão concordar comigo, a parte vai concordar comigo não. Se tiver alguma reclamação, alguma sugestão, por favor, estou aberto para tudo, entendeu? Então, por favor, dá um like e se houver qualquer sugestão ou crítica, eu estou aberto, certo? Obrigado a todos, tenham um bom dia.